Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui ao vivo para mais um momento perguntas e respostas com a Nath ao vivo. Vamos dar aqui alguns minutinhos para que as pessoas possam entrar e a gente ter esse momento de perguntas e respostas, né? E coisa boa, terça-feira. Vamos ter aí mais ou menos uns 40 minutos. Oi, Camila. Oi, Mari, tudo bem? Oi, Lécia, sejam todas muito bem-vindas. Feliz demais de estar aqui com vocês mais uma terça-feira. E como eu falei para vocês, toda terça-feira a gente vai ter um momento de perguntas e respostas. Então, se você já tem alguma pergunta para mandar para mim, eu quero que você abra aqui do lado dos comentários, tem uma caixinha, que na verdade é uma bolinha com a pergunta, com um ponto de interrogação dentro. E aí você pode estar clicando nessa bolinha e mandando sua pergunta. Lembrando que quando eu postar a sua pergunta, o seu nome vai estar lá escrito. Então, manda aí, fica à vontade, manda a sua pergunta. A gente vai estar aqui respondendo ao vivo. Que coisa boa, Ana Carolina, seja bem-vinda. Então, eu vou estar aqui respondendo a sua pergunta ao vivo. Me manda pergunta. Gente, não adianta me mandar perguntas aqui nos comentários, porque como sobe muito rápido os comentários, eu não consigo ler. Então, se você quiser me mandar perguntas para que eu possa te responder aqui ao vivo, me manda nessa caixinha, aqui do lado dos comentários. É uma bolinha que tem um ponto de interrogação dentro, tá? Assim que vocês começarem a me mandar as perguntas, eu vou estar aqui respondendo. Bom demais estar aqui com vocês, gente. Boa tarde. Lele Barcelos está dizendo, sou de Portugal. Tem gente aí do Brasil todo, né? Coisa boa. E fora do Brasil. Vai ficar gravado, normalmente eu deixo salvo aqui no meu IGTV, então depois vocês podem acessar esse momento de perguntas e respostas, tá? Vamos lá, já tem perguntinha aqui, deixa eu abrir aqui as perguntinhas. Primeira pergunta, vamos lá. Me casei há 2 anos e meu marido não me procura. Como faço para ele sentir atração por mim? Então vamos lá, gente. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês é que a atração, ela começa aqui. Tudo começa aqui, né, gente? Tudo começa na mente. Então, algumas coisas a gente precisa analisar a respeito da atração sexual. A primeira coisa delas é: vocês estão numa fase onde vocês estão discutindo muito? Porque, por exemplo, o casal quando briga, é difícil ter relação sexual, né? O cara, às vezes, ele não tem condição. A primeira coisa. A segunda coisa que eu queria perguntar pra você, que tá mandando essa pergunta, existe alguma disfunção hormonal? Que isso também faz com que você não tenha atração. Terceira coisa que eu quero falar pra você, existe crise financeira? Você sabia que uma das coisas que mais faz o cara perder o tesão é crise financeira? O homem, especialmente? Então, compreenda que existe todo um contexto aí por trás que precisa ser analisado antes da gente dar uma resposta sobre como trazer a atração de volta. Óbvio, evidente, que a partir do diagnóstico desse problema é que você vai poder trazer solução, né? Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que o que tira muito tesão do homem, no sentido de procurar a mulher, é quando a mulher é muito crítica na sua língua. Quando ela cobra, quando ela critica, quando ela julga demais. Faz com que o homem perca muito tesão. Então, tenha muito cuidado se a sua língua é quem tá fazendo com que o cara não deseje você, tá? Vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta. Deixa eu ver aqui que eu quero selecionar uma bem boa. Olha aqui uma pergunta. Ele me traiu com prostituta, será que ele é capaz de parar? Ele disse se arrepender, será? Então, eu tenho uma análise, tá? Eu tenho uma análise que é o que eu quero que eu sempre compartilho com as pessoas. Normalmente, homens que procuram garotas de programa são homens que têm um problema muito sério com autoestima. Então, homens que têm problema com autoestima são homens que procuram garota de programa. Por quê? Porque a garota de programa, ela é subjugada. Ela se coloca em condições, né, mais
vulneráveis, né? Elas se submetem sexualmente a comportamentos, a palavras, a condições até sexuais de inferioridade. Pessoas com autoestima baixa, para elas se sentirem melhor, elas precisam subjugar outras pessoas. Forte isso, né? Pois é. Mas o que é o que acontece? Então, o que eu quero dizer para você? Uma das formas de você ajudar seu marido a sair dessa condição é ajudar ele na autoestima dele. De que forma? Validando, valorizando, falando palavras, né, boas a respeito dele. Não minta, mas seja verdadeira no sentido de valorizar quem ele é. Assim, quando ele começar a se sentir valorizado em casa, ele não vai precisar subjugar outras pessoas e acessar essa situação em outras condições. Beleza? Vamos para a próxima pergunta. Opa! Nath, como pensar nas coisas que vêm do céu para desviar as lembranças ruins? Existe uma atividade, né? E eu faço isso muito com as crianças, né? Quando os meninos aqui começam a chorar, eu peço eles para olhar para cima. Olhar para a luz, olhar para a nuvem, olhar para o sol. E eles param de chorar. Isso é algo fisiológico, mas é uma realidade também espiritual. Quando nós estamos com muitos pensamentos ruins, e isso é muito típico de mulher, por exemplo, que vive uma traição, ela fica o tempo todo pensando na traição, na pessoa, na mulher, tal. O que acontece? O que eu digo muito para elas? Quebre o pensamento com comportamentos ou com a palavra de Deus. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui. Toda vida que eu penso na possibilidade do meu marido, né, tá me traindo com outra pessoa, o que é que eu posso fazer? Normalmente, quando eu penso na traição, eu me comporto de forma a rejeitar o meu marido. Normalmente é isso que a gente faz, né? Eu fico magoada, eu lembro do que ele fez, e aí o que é que eu faço? Eu rejeito ele. Eu fico de mau humor, eu tranco a cara, eu tenho esse comportamento. Então, o que é que eu faço? Eu saboto esse comportamento. Porque esse comportamento é como se ele retroalimentasse o meu sentimento ruim. Por quê? Porque, eu vou construir aqui com vocês, olha que louco. Eu lembro da traição. Aí eu fico chateada com meu marido. Aí quando eu fico chateada com meu marido, o que é que eu faço com meu marido? Eu desprezo ele ou maltrato ele. Quando eu desprezo ele e maltrato ele, eu empurro ele de volta a se isolar de mim ou até voltar a cometer a traição. E aí eu retroalimento a traição. Então eu entro nesse ciclo. Então o que é que eu sugiro nos meus atendimentos, nos meus aconselhamentos? Quando você pensar na traição, substitua a traição por um comportamento positivo. Olha que doido. Pensei na traição, tô magoado. O que é que eu faço? Faço uma surpresa pro meu marido. Olha que doido isso. Duas coisas estão aí nesse comportamento. Primeiro que você confundiu Satanás, né? Eu falo que Satanás não é criativo, então ele vai sempre jogar sobre você pensamentos que vão te levar para o fundo do poço. Quando eu reajo de forma diferente, ao invés de eu ficar triste, eu amo meu marido, eu confundi Satanás. Já não é mais uma arma sobre a mão dele. Aí o que é que eu posso fazer também? Quando eu tenho esse comportamento positivo, eu dou um novo comando para minha mente. Ou seja, eu saio de uma situação difícil e começo a me policiar no sentido de ficar positiva, de ficar feliz, de ficar alegre. E aí eu tiro também o meu marido da condição de empurrar ele para a dor. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Pensei na dor da traição. Ao invés de eu ficar sofrendo com a dor da traição, o que é que eu vou fazer? Cara, eu vou fazer uma comida maravilhosa pro meu marido, vou montar uma mesa linda, vou receber ele hoje à noite com honra. O que você fez? Além de você confundir sua mente, você se ocupou com coisa positiva, você confundiu Satanás e você trouxe seu marido pra perto de você. Pegou a dica? Recebe essa chave aí, irmã. Próxima pergunta. Nath, como conseguir ser uma mulher sábia, amorosa, mesmo após o trauma de uma traição? Muito simples. A sabedoria, ela é um reflexo de quem é cheio do Espírito. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que, assim, o viver, perdoar 70 vezes 7, o esquecer as coisas que para trás ficam e avançando para o alvo, o amar quem te persegue e orar pelos que te fazem mal,
O dar a segunda face quando você levar um tapa na outra, o andar a segunda milha, tudo isso, gente, só é possível viver, só é possível colocar em prática quem é sábia. E quem é sábia? Quem é cheio do Espírito. Porque a sabedoria, ela é o reflexo de quem é cheio do Espírito Santo. A sabedoria é o reflexo de um relacionamento com Deus. Então, antes de você pensar em ser amorosa com outra pessoa, você precisa ser cheio de amor. Quem é a fonte de amor? Quem é a fonte de sabedoria? Então, por isso que eu falo que primeiro você se conecta com o céu, para refletir o céu na terra. Você não vai conseguir fazer isso na sua humanidade. Você não vai conseguir fazer isso na força do braço. Então, primeiro você precisa se conectar com o céu para poder revelar isso aqui na terra. Amém? Próxima pergunta. Eita, veio muito agora. Uma pergunta que eu recebo bastante. Nath, estou com meu esposo há 11 anos, mas não somos casados no papel. Estamos em pecado, dando brecha? Então, eu não quero trazer... a minha resposta para você não é trazer peso e julgamento. Mas eu quero te falar de forma positiva. A pergunta que eu te faço é: por que não casar? Por que não trazer legalidade na terra? O que te impede de viver isso? Então, não é sobre você estar em pecado e dar brecha. É sobre você trazer a bênção para a tua vida. Então, quando você muda esse viés, fica mais leve. Porque ou coisa difícil é a gente obedecer por medo. Eu não quero obedecer a Deus por medo. Eu quero obedecer a Deus por amor. Então, muda um pouco. Então, que tal você casar, oficializar aqui na terra aquilo que você já vive no céu? Captou essa aí? Próxima pergunta. Porque é tanta pergunta, gente, eu tô tentando pegar aqui algumas perguntas. Eu devo estar usando a aliança ou não? Ele está com outra pessoa. Você só vai permanecer com essa aliança no seu dedo se você entender que essa aliança, ela não é na terra, ela é no céu. Que no dia que você casou com seu marido, a primeira aliança que você fez foi com Jesus. E é muito interessante isso, porque a Bíblia fala que a Bíblia sempre compara o relacionamento de Deus com a igreja com o casamento. Então, se você entender que antes dessa aliança no seu dedo ter sido com um homem aqui na terra, ela foi com Jesus, você não quebra essa aliança. E você permanece com essa aliança. Então, refaça a sua aliança com o céu. Você pode até tirar a sua aliança do dedo e renovar seus votos. Senhor, eu quero compreender que essa aliança, ela não fala só com a aliança com um homem que eu fiz na terra. Ela diz respeito à aliança que eu fiz contigo. Porque o nosso matrimônio, antes dele acontecer na terra, ele acontece no céu. Então, permaneça com a sua aliança, entendendo que ela não é só reflexo de uma aliança na terra, mas ela é uma aliança no céu. E que você não vai quebrar essa aliança. Então, entendendo esse princípio, eu acho que vai ficar tranquilo para você continuar com essa aliança. Amém? Próxima, vamos lá. Queria dicas para lidar com o marido no momento de fúria. Sabe qual é a minha dica para você? Saia de cena. Essa é a melhor dica. Pode ter certeza. Como é que você vai fazer para sair de cena? Começou a fúria dentro de você. Vá para o banheiro. Tranque a porta. Sente no chão. Ligue o chuveiro. Se preciso for, tome um banho gelado para você se acalmar. Entendeu? O segredo é você sair de cena. Não fique discutindo, não permaneça, não tome satisfação, não faça nada disso. Saia de cena. Porque deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu digo muito pros meus filhos, quando a gente sai de cena e respira, a gente fica mais inteligente. Então sai de cena, vai pro banheiro, entra no banheiro, chora no banheiro, bebe uma água, deixa a água escorrer na cabeça, esfriar o juízo
Depois você volta e vê o que tem que ser feito, né? Conversa de forma mais inteligente e mais eficaz. Oi? O que ela mandou? Ô, bênção, glória a Ela Deus. falou que se tiver bom foi eu que fiz, se tiver ruim foi ela. Aí sim, viu? Obrigada, Natália. Deixa eu ver a próxima pergunta. Nath, meu marido está com amante, não deixa. Já quebrei tudo, já paguei os dois, não sei o que fazer. Então, você não tem o que fazer nada, não. Você concorda que a decisão de pecar ou deixar de pecar, ela não parte de uma pessoa para outra? Você já parou para pensar nisso? Gente, eu não consigo nem impedir que os meus filhos, que eu tenho domínio sobre eles, que são crianças, não pequem. A Sofia tem 2 anos de idade. Ela intencionalmente bate na cabeça do João. Eu consigo evitar que ela não bata na cabeça do João? Não. Por quê? Porque é dela, é da natureza humana. Eu posso ministrar sobre a vida dela para ela ter consciência de que se ela bater no João, ela vai ter resultados e que não vão ser bons. Ela vai ficar de castigo, ela vai perder muitas coisas, ela pode chegar a apanhar também, entende? Mas o ímpeto do pecado é a pessoa que pode decidir parar ou não de pecar. Então, uma das coisas que eu vejo é que as mulheres querem ter esse domínio e essa força e elas não têm. Não tem. A única pessoa que convence do pecado é o Espírito Santo. E ele só faz isso a partir de uma decisão da pessoa, que pode ser uma fração de segundo, ela pode estar aqui no meio do ato sexual e ela diz assim, cara, isso não é legal. Se em frações de segundo ela dá esse comando, o Espírito Santo pode entrar e mudar. Qual é o seu papel? É o que eu digo para todas as mulheres. Quando eu falo de virar o holofote para você, significa você estar bem em toda e qualquer situação. O que você tem que fazer? Você tem que cuidar de você. Porque quando ele está em adultério, qual é a sua tendência? A ficar assim, louca, surtada, quebrar tudo, fazer confusão. Resolve? Não. Então o que você tem que fazer? Cuidar de você, para que você não seja uma louca desvairada, né? E faça muitas besteiras que potencialize mais ainda o erro dele e fazer com que você fique... Que o pecado dele não gere em você pecado. Entende? Cara, o cara tá pecando. Aí, por causa do pecado dele, eu vou pecar? Não. Aí vigia, né, irmã? Então, vira um holofote pra você e cuide de você. Gente, quando vocês mandam perguntas que enchem 2, 3 caixinhas, eu não consigo ler, tá? Olha só, gente, quando eu falo pra vocês que o adultério, ele está além da condição física, é real, é cultural, gente. Marido levado pelo pai a prostíbulos desde 12 anos, viva essa luta, sempre contra perfis fakes. Estes dias peguei e aí ela pegou alguma outra coisa. Olha que doido. A primeira coisa que eu quero dizer pra vocês, gente, a gente precisa entender que uma cultura, ela só vai ser ressignificada quando as famílias estiverem literalmente vivendo o que a palavra de Deus fala. Porque uma cultura precisa ser substituída por outra cultura. Então, a cultura da nossa nação é pais. Para vocês gerarem homens, levem seus filhos para prostíbulos. Façam seus filhos ter relação sexual com garotas de programa. O que é que gera na vida das crianças? Uma disfunção sexual. E isso, gente, é uma cultura que está passando por milhares de gerações. Há muito tempo, gente, que a gente vive isso. Então, o que é que acontece? A gente só vai mudar essa cultura quando a gente estabelecer a cultura do reino. Aonde você estabelece a cultura do reino? Aonde você vive. Eu preciso viver a cultura do reino para que, a partir da minha vida, eu consiga estabelecer a cultura do reino aonde eu tô. Então, não tem outra forma, gente. A gente vai ter que mudar a cultura. Eu quero te dar uma sugestão.
assim, muito forte, que eu queria que você parasse de procurar os perfis fakes ou o que ele tá fazendo. Por quê? Porque isso detona muito você emocionalmente e você perde o controle a partir de uma disfunção emocional. Então, eu aconselho as mulheres que estão vivendo essa situação a parar de procurar. Por quê? Porque afunda muito elas, não é inteligente. Porque você tem um conhecimento e você não consegue mudar a situação. O que acontece contigo? Cara, tu afunda. Tu afunda emocionalmente e espiritualmente. Então, evita de buscar esses conhecimentos, tá? Evita de descobrir perfil fake, o que é que ele tá fazendo. Tem mulher que bota detetive, tem mulher que bota siga-me. Não é inteligente pra você, porque isso lhe bota muito pra baixo. Então, deixa de fazer isso. A segunda coisa que eu quero te aconselhar é estabeleça a cultura do reino na sua casa. Tudo começa na família, gente. Igrejas não conseguem estabelecer a cultura do reino, sabe por quê? Porque igrejas são constituídas de famílias que não vivem a cultura do reino. As igrejas poderiam mudar cidades. A Suíça, gente, foi mudada pela cultura do reino. A Suíça era um país quebrado, lascado. Quando a cultura do reino entrou naquele lugar, prosperou em tudo. A Suíça é uma nação transformada a partir da cultura do reino que entrou naquele lugar, né? O protestantismo entrou naquele lugar protestando tudo que estava de errado e trazendo a cultura do reino. Então, o que é que eu quero dizer para vocês? A gente precisa voltar, gente, ao plano original. O que é o plano original, gente? Famílias vivendo a cultura do reino do céu. Aí, quando eu vivo a cultura do reino do céu, ao invés de eu levar meu filho pro prostíbulo, eu ensino meu filho que casar virgem é a melhor opção que ele tem. E isso vai gerar nele hombridade. Não é o fato dele sair pegando geral que vai gerar nele a hombridade, que vai trazer masculinidade para ele. O que traz masculinidade para ele é a identidade do céu sobre ele. Deus constituiu ele homem. Isso já basta para ele entender que ele é homem. Pais cuidando de filhos. Pais presentes, pais trazendo paternidade sobre os filhos. Vocês estão entendendo? Isso gera masculinidade, isso arranca hombridade, isso traz maturidade sobre homens. Então, a gente precisa, voltar ao plano original. Qual é o plano original? Famílias vivendo cultura do reino. Famílias vivendo cultura do reino vão gerar igrejas que vivem cultura do reino, que vão gerar sociedades que vivem cultura do reino, que vão gerar nações que vivem cultura do reino. E aí nós vamos, de fato, não ser cativas ao pecado, mas sermos livres para viver o reino. Amém? Próxima pergunta. Uma coisa que acontece demais é isso que essa moça está me perguntando. Nath, meu marido fala que me ama e quer voltar e ora desiste. Está com outra mulher e fica me criticando. Gente, isso é muito real em homens que estão em adultério. Por quê? O adultério é um pecado. Um pecado. E é um pecado que se aloja na carne. E é um pecado que é reflexo de uma alma que deseja suprir algo, tá? O espírito, né? Nós somos uma tricotomia, né? Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. O espírito, ele é o que se conecta com o céu. Aí o que acontece? Uma mulher orando, ela ora para que o espírito do marido se conecte com o céu e ele pare de pecar. Mas esse marido está cativo ao pecado. Então, o que é que acontece com esse marido? Família, casamento, não é algo terreno, gente. Família, casamento é algo que nasceu no céu, é algo espiritual. Por que a pessoa fica nessa oscilação? Porque é o espiritual tentando dominar o carnal, mas o carnal sendo cativo e o carnal prevalecendo. É muito doido isso, né? Então, por que a pessoa vive essa oscilação? Porque o espírito dela diz assim, volta para casa. A sua família é a coisa mais importante. Você precisa cuidar da sua mulher e dos seus filhos. Mas aí, ele está... o corpo dele físico e a alma dele está cativa ao pecado do adultério. Aí, o que acontece? Quando você está cativo, é como se você estivesse viciado. Então, é como se a sua mente dissesse assim, não vai lá,
porque você não pode usar essa droga. Aí o corpo físico diz assim, não, mas é um prazer que eu não consigo mensurar, eu preciso ir lá acessar. E aí você fica nessa oscilação. Quero minha família, não consigo abandonar o pecado. Quero minha família, não consigo abandonar... E, cara, isso é muito louco, porque é real. O cara quer a família dele, desesperadamente, ele ama a mulher dele, mas ele não consegue deixar o pecado. Nath, o que é que eu faço? Minha irmã, você precisa estar tão firme espiritualmente e emocionalmente que você vai ter que entrar pra você, pra resgatar ele. Você entende? Então, um doente não ajuda outro doente. Um cego não guia outro cego. O que é que você precisa fazer? Você precisa estar tão saudável emocionalmente e espiritualmente que você vai dar o alicerce para que no momento oportuno ele seja resgatado desse cativeiro chamado pecado. E isso é muito comum. Por isso que as mulheres ficam muito confusas. Como é que meu marido diz que me ama e me trai? Como é que meu marido diz que me ama e não consegue abandonar a amante? Como é que meu marido diz que me ama e não deixa a mulher e volta para casa? Por isso, gente. Porque ele está espiritualmente conectado com a mulher, por causa do casamento, mas a alma dele, o corpo dele, está cativo ao pecado. Então ele fica nessa divisão. Ele vai e volta, ele vai e volta, ele vai e volta. Beleza? Gente, eu vou parando por aqui. Tenho alguns compromissos agora. Já eu tenho atendimento. Algumas pessoas me perguntaram sobre o atendimento individual. Gente, qualquer dúvida que vocês tenham a respeito do atendimento individual, deixa eu fechar aqui. Vocês podem me chamar no direct. Eu vou mandar para vocês por e-mail todas as informações a respeito do e-mail, a respeito de valores, horários, tudo isso. Vocês vão receber através do e-mail. Quinta-feira, nós temos Momento Verdade com a Nath, onde eu vou sortear pessoas aleatórias aqui para fazer uma mentoria rápida, mas muito eficaz. Então, me acompanhe quinta-feira, às 10 da noite. Nós estaremos juntos aqui também no Instagram. Tô muito feliz de estar aqui com vocês, gente. Olha aí, temos quase 400 pessoas aqui ao vivo, em plena, quase a hora do almoço. Mas é isso, gente. Eu espero que eu tenha contribuído com a vida de vocês nesse momento de perguntas e respostas. Quinta-feira, às 22 horas, eu vou estar aqui, ao vivo, tá? Espero ter contribuído com a vida de vocês. Eu acredito que vale a pena você compartilhar esse GTV com outras pessoas. Vou deixar salvo. Compartilha com outras pessoas, pode ser que elas vivam processos de curas através desses conselhos, né? Sarinha, que bom você por aqui, meu amor. Um beijo grande, vejo vocês quinta-feira na nossa live Momento Verdade com a Nath, às 22 horas, tá? Deus abençoe, tchau.